Mais uma vez estou aqui para a última live da noite. Amanhã a gente encerra a sessão de lives. Seremos mais duas amanhã, umas 8 e umas às 22, às 20 às 22. Mas a live agora com um assunto não menos importante do que harmonia geral. Muito além do brilho das fantasias e do som envolvente da bateria, há uma engrenagem silenciosa que mantém tudo em perfeita ordem no desfile de uma escola de samba: a harmonia. É ela que assegura cada canto seja entoado com força, que os componentes mantenham o ritmo e que a energia da comunidade se traduza em emoção na avenida. Nessa edição do projeto da Pegada Inclusiva, vamos aprofundar o olhar sobre o trabalho essencial da harmonia geral, com quem entende do riscado que é nada mais nada menos do que Cristiano Oliveira, que traz em sua bagagem anos dedicados à organização e fluidez do desfile no Rio Grande do Sul. Cristiano já atuou como diretor na harmonia geral em grandes escolas do estado, assim como Estação Primeira de São Léo, Fidalgos e Aristocratas, Protegido da Princesa Isabel, Mocidade Independente da Loma do Pinheiro, Império do Sol, e com muito orgulho, lógico, a gente também já trabalhou junto aqui na Imperadores do Ritmo. Vamos falar sobre os bastidores, estratégia, integração de segmentos, os desafios da função e quanto a harmonia influencia no sucesso de um desfile competitivo, é claro, e emocionante. Essa conversa é sobre coordenação, pertencimento, comunidade e paixão pelo carnaval. Seja bem-vindo, Cristiano. Boa noite. Boa Como noite, é que Ney. estamos Boa aí? noite a todos. Tudo certo. Boa noite a todos. Zé Cristiano, na apresentação aqui, eu sempre gosto de começar aí com o pessoal, principalmente quem já trabalhou, tem alguma contribuição aqui com a Imperadores. O Cristiano também tem um pedacinho uma porção no pedacinho da história da Imperadores. O ano passado, no Carnaval 2024, a gente fez um trabalho muito bacana. Algumas pessoas me perguntaram por que eu estava gastando com aquilo, se não valia ponto, não era. Mas eu acredito que um desfile de carnaval, embora seja de carnaval, não pode ser oba-oba. E a gente, naquele momento, precisava com que as coisas fossem para os eixos. E o Cristiano veio e fez um trabalho muito bom, embora não foi quesito a evolução, né? Sim. Mas botou e tirou a escola dentro do tempo previsto, não pecamos em nada, no sentido harmonia geral, harmonia da escola, e a nota, no que dependeu da harmonia geral, as notas vieram. Então, começa essa live te agradecendo, Cristiano. A gente não teve a oportunidade de conversar ainda pessoalmente sobre o desfile de 2024, mas a gente tem um contato aí de vez em quando, um pede um salve para o outro, um socorro para o outro, mas primeiramente te agradecer pelo trabalho que fizesse com nós em 2024. Só não o mantemos pela questão, como eu sempre tenho dito, é financeira. A gente, às vezes, como dirigente, quanto dirigente, a gente tem que ver até que pé podemos ir. Eu sou um cara que o ano passado, quando a gente negociou, eu não desmereço o trabalho de ninguém, não coloco preço no trabalho de ninguém, e quando dá, eu vou fazer de boa, quando não dá, eu vou ser sincero, e a gente, esse ano não tinha como, mas se espelhou no teu trabalho para que a gente pudesse fazer com o mesmo jeito que foi feito e profissionalismo, de uma certa forma, que foi feito o ano passado. Gratidão pelo que tu fez pela nossa escola e um dia voltaremos a trabalhar junto de novo, pode ter certeza disso. Deus quiser. E, na verdade, eu que tenho a agradecer e, em nome de toda a nossa equipe, a gente agradece pela oportunidade de mostrar nosso trabalho, mesmo não sendo quesito, a gente entrou na avenida com aquele sentido de organização, de garra e de foco, né, com a escola. A gente não tem a característica de muita seriedade. Eu acredito no meu trabalho, da minha equipe em geral, é muita seriedade. Então a gente fica feliz, né, porque desenvolveu o trabalho, no ano passado desenvolveu o trabalho, mas com certeza nos próximos anos vamos fazer um trabalho aqui, juntamente com a Operadores de novo, novamente. É isso aí. Cristiano, quando a gente conversou já de antemão aqui para a gente entrar no assunto da live, que é a harmonia geral,
muita gente não entende o que seria harmonia geral, nada mais é do que a coordenação de um desfile. Vamos dizer assim, harmonia geral não é uma palavra inglesa, mas vamos falar o português correto, trazer para nossa, né, chamar para nós é a coordenação de um desfile. Eu lembro quando a gente conversou ano passado, tu por diversas oportunidades, eu ainda não o tinha, tu me solicitou o organograma do desfile. E a gente ainda estava fazendo algumas adaptações para que, né, a gente pudesse ter um organograma definitivo. E eu te dizia, Cristiano, na hora que a gente tiver o definitivo, eu te mando, eu te mando, eu te mando, até conseguir mandar. Qual é a importância do organograma para a harmonia geral, né, a coordenação do desfile, no desfile de uma escola de samba? O quão urgente tu tem que ter esse material em mão e o que que tu trabalha a partir que tu tem esse material em mãos aí? Na realidade, né, o organograma ele faz toda a diferença, né? Na grande maioria das vezes das escolas que eu trabalho aqui, a gente consegue estar presente, né? A gente está junto, a gente participa efetivamente da montagem do organograma. Lógico, carnavalesco, gestão de carnaval, eles que montam, mas a gente bota um olhar técnico, no estratégico no organograma, né? Então, é fundamental para nós, de harmonia, é fundamental a questão do organograma, porque ele que vai nos dizer que vai acontecer, né? Como é que estamos, qual é a nossa estratégia de avenida. Então, eu fui insistente na função de te pedir o organograma, porque o organograma, com o organograma, ele vai te dizer o tamanho da escola, número de alas, número de alegoria, número de destaque. Ele vai te dizer como nós vamos proceder na condução da avenida. Então, o cronograma, na realidade, ele vai te, ele é a semente do desenvolvimento do trabalho da harmonia. Por isso que eu digo para ti que eu insisto muito, as pessoas me passam o cronograma, me passam o cronograma para ter esse documento, né? Como se pode dizer, o organograma seria a planta baixa do desfile. O organograma seria uma planta. Pedir para o engenheiro me dar a planta. O engenheiro, o carnavalesco seria o engenheiro da obra, né? E a organograma seria a planta, né? Então é extremamente importante a gente estar com o organograma na mão. Não tem como não fazer um desfile sem conhecer o organograma. Deu uma travada aqui, Cristiano, por isso que eu não consegui voltar. Te peço desculpa aqui, tive uma dificuldade. Então, como planta baixa de um desfile, como tu dissesse, transformando para o lado da engenharia, né? Sim, Digamos, ele seria, então, o batistaca do desfile, digamos assim, ah, é. da mesma Porque, proporção que é para uma obra. sim, porque na realidade, assim, com o organograma em mãos, a partir do organograma, tu vai começar a montar a tua estratégia de avenida. Número de alas, número de alegorias, o número de componentes, e aí vem o número de componente, tem que saber porque, assim, saber o número tamanho de alegoria, saber o número, vai vir com tripé, não vai vir com tripé, é acoplado, esse cara é acoplado, não é acoplado, qual é o peso, o número de componentes que vai vir de composições que vão vir no carro, isso tudo influi. Na realidade, isso aí tudo influi no desfile. Porque tu pode ter duas alegorias e elas têm um número X de componentes, que ela tem um peso maior. Ou tu pode ter três alegorias com um número menor de componentes, e ela vai fluir melhor. Então, todos esses detalhes do carnaval, todos esses detalhes que vão ser postos, esses elementos, tem que estar na mão da direção de harmonia. É, tá bom, então nós temos, a gente parte do princípio que o organograma, além de fazer parte, ser peça fundamental do desfile quanto à armação da escola de samba, ele também
ele é fundamental para a harmonia geral poder fazer essa montagem de desfile. Ponto. Nós já temos uma parte da história ali. É Sim, isso, né? sim. Tá. Montada a escola na avenida, né? Conferida no organograma. Não tem ala trocada, não tem isso, não tem aquilo. Os carros estão todos bacana, os destaques em todos os seus lugares. A escola tem tempo mínimo, tem tempo máximo. Qual é, a partir daí, o trabalho da Harmonia Geral e seus coordenadores? De que maneira o Cristiano ou a grande maioria dos diretores trabalham isso para que a escola não saia antes do tempo mínimo e também não ultrapasse o tempo máximo? E que, na realidade, se te for pensar olhar para um lado mais técnico, um lado técnico, o desfile de carnaval é uma equação matemática, com tempo, velocidade e distância. É matemático, é uma equação matemática. Então, tudo depende do número de componentes, que eu te disse, número de componentes, número de alegorias, tamanho da pista. Por exemplo, se tu analisar, tu pega a Santa Cruz, que é a cidade, ela tem uma pista com uma extensão bem longa, né? Maior que da maioria das praças, né? E aí tu tem que pensar, tá, mas que tamanho vem a escola? E aí tu tem que calcular para tu não ficar nem passar muito rápido e nem passar muito, nem atrasar. Só que isso tudo depende, essa estratégia em si depende do tamanho da pista. Tem que conhecer o tamanho da pista, o tempo de desfile e o número de componentes que tem na avenida. E aí, a partir daí, tu vai montar a tua estratégia. Então, não tem uma fórmula exata. Cada praça, Santa Cruz é de uma forma, Cruz Alta é de outra, Uruguaiana de outra forma, Porto Alegre de outra forma, tu faz o bronze de outra forma, mas o entendimento é saber ter o entendimento do tamanho da pista, o tempo que tem de desfile e o tempo e o tamanho da tua escola. Essa é fundamental. E aí, baseado nesses três dados, tu vai conseguir fazer um cálculo de avenida, de andamento. E esse cálculo de avenida, Cristiano, que vocês fazem, por exemplo, como é que se chega à conclusão, tá? De que a comissão de frente ela tem X minuto para se apresentar para o jurado. Se ela não se ela fizer em menos, a escola sai antes, se ela fizer em mais, ela extrapola. Como é que vocês chegam a esses dados de controle desse tempo, dessa situação toda? E, na realidade, claro, é uma métrica, né? Porque, assim, ó, qual é a medida? Se faz para cada componente, um metro quadrado para componente. Como está a comissão de frente, a estandarte, tu bota 2 metros. Da estandarte, a primeira ala, um exemplo, né? Um exemplo que a comissão de frente, estandarte e ala. A comissão da de frente, a estandarte, tu bota 2 metros, máximo. Mais 2 metros da estandarte a ala. Se a ala, se ela vai ter, um exemplo, uma ala uma ala com 9 pessoas, um exemplo, uma ala bem pequena, 9 pessoas, tu vai ter mais 3 metros de ala. É 1,5 m, metro quadrado. Não é? 1 metro quadrado. E aí, para outra ala, se tiver um destaque, mais 1 metro. Então, tu vai ter 2, 5, 7 metros. Tu tem que conhecer teu tempo de samba e andamento de samba. Isso é importante também ressaltar que o samba enredo vai influenciar no teu andamento. Por quê? Porque o quesito evolução ele é baseado no movimento rítmico da bateria. A gente não pode estar uma bateria a 148 e tudo vendo a cidade, e a escola vindo desfilando no 144. A escola tem que estar no mesmo andamento, ou o inverso. A bateria no 144 e a escola desfilando no 148, 149. Não tem como. Então, até o samba enredo vai te dizer o tempo de samba enredo, a volta de samba enredo. Nós estamos. Geralmente o samba enredo, a média é 2 minutos, 2 minutos e 5.
Rio Grande do Sul, é isso aí, não passa disso. Não passa disso, né? Até um pouquinho mais, mas é a média, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E aí, tu tem que calcular com a tua comissão de frente, cada volta do Sami quantos metros ela vai conseguir desenvolver a coreografia dela. Porque, na verdade, a gente pensa muito só avenida, né? Mas isso tudo é um pré-carnaval. Você trabalha com a tua comissão de frente. E hoje, e sempre foi, a comissão de frente que vai te dar o andamento da avenida. A comissão de frente vai dar o andamento. Daqui a pouco, a coreografia do casal, da comissão, ela consegue fazer numa virada de samba enredo. E aí tu calcula, bom, se ela faz, eu no primeiro jurado, eu tenho, vamos supor, 50 metros. Cada virada de samba enredo ela faz 10 metros. Bom, então em 3 voltas de samba enredo ela está no primeiro jurado. É um cálculo mais ou menos isso, né? E aí, eu tô com 10 alas. Bom, quando chegar com a quinta ala no primeiro jurado, eu tô com a metade da escola na avenida. Eu estou dando um exemplo, né? Geralmente aqui em Porto Alegre, a nossa a referência, eu recuo da bateria. Ali a referência é 50% de desfile. Quando a comissão chega ali, tu já sabe que tá, a asfalto na metade da avenida. E aí tem que fazer o cálculo. Então, o número de componentes, o andamento da comissão de frente, a volta o momento ritmo do samba enredo, que vai te dizer esse cálculo que tu vai fazer da avenida. Mas a gente tem que saber tamanho de avenida, tamanho de ala e uns componentes da tua escola. Mas a medida, a métrica é essa. Saber o que vai andar, quanto tempo a sua comissão vai fazer, qual é a arrancada que ela vai fazer, né? Que andamento tu vai ter na escola. Se a escola vem um pouquinho menor, tu vai vir num andamento menor. Ela vai fazer a coreografia em menos tempo. Ela vai segurar um pouco mais a escola. E esse cálculo tu tem que ter. Aí tem que saber, por isso que eu digo, tem que conhecer a escola, tem que conhecer o organograma. E aí tudo depende do tamanho da pista. Entendi. E aí a mesma metodologia ela é aplicada aos demais segmentos que fazem essa apresentação, por exemplo, Imperadores, assim como ano passado, e ela perdeu o seu carnaval justamente na comissão de frente, pelo fato da comissão de. Me disseram o seguinte: se a tua comissão de frente não tivesse feito a apresentação para o jurado, ela teria. Não teria, o desconto teria sido muito menos, porque onde ela se apresentou, ela mostrou o erro dela. Então, se tivesse passado, há controvérsia, mas vamos lá. Mas a Imperadores, Cristiano, é a única escola de samba que faz todos os segmentos, apresenta os obrigatórios, pelo menos aquilo que a gente entende que seja obrigatório, comissão de frente. Estandarte não faz a coreografia, mas se apresenta, então é tempo mínimo, né? Minha sala porta-bandeira e bateria, né? Nesse caso, então, é calculado. A comissão de frente são. Esse ano a comissão de frente da Imperadores vieram 7, né? Então ela tem que passar, vou chutar um valor aqui que não sei se é o exato, né? Ela tem 1 minuto para fazer a sua apresentação, né? Mas e a bateria que tem 60? O tempo é o mesmo ou são cálculos e estratégias diferentes do que para o Messala e porta-bandeira, comissão de frente, bateria, aquela coisa toda? É que, na realidade, daí, nesses casos, a grande importância do pré-carnaval, a grande importância do entendimento do que a escola quer para a sua avenida, o entendimento que o chão da escola vai pedir, é isso, essa estratégia que tem que ser pré-estabelecida, sem ter pré-estabelecida. Por quê? Daqui a pouco a escola daqui a pouco a escola prefere valorizar muito mais a comissão de frente. Ela vai dar um tempo maior para a comissão de frente e não valorizar tanto o trabalho da bateria, por exemplo, né? Não, Cristiano, mas é assim, a nossa comissão de frente,
ela prefere que ela desenvolva mais e eu quero não ter, e eu quero valorizar o meu casal. Então aí tu vai fracionar o tempo maior para o casal. Ah, não, mas eu acho que eu sou olhinho de bateria, eu sou presidente da escola, sou olhinho de bateria, eu acho que a bateria que é o coração da escola tem que ficar um tempo maior fazendo o seu trabalho. E aí a tendência é tu minimizar um pouco mais a comissão de frente, minimizar o casal e dar um pouquinho mais de destaque para a bateria. Mas isso é conceito, é conceitual. Tu vai sentar com a direção de carnaval, vai sentar com o carnavalesco, diretor de bateria, casal. E isso aí tudo é tudo pré-estabelecido. Eu não posso, não é nada imposto, né? Não é uma imposição, né? Mas é o que. Daqui a pouco é o seguinte: a escola tem uma força maior na sua bateria. Então você dizer, não, é o seguinte, vamos soltar um pouquinho mais a escola, eu vou ali, eu vou fazer uma virada boa para a bateria. Beleza? Não, olha só, vamos dividir os tempos de igualitário para todo mundo. Então, isso é algo de conceito da escola. É algo que tu tem que ser pré-estabelecido antes. Não tem uma regra. Não tem regra. Não tô te ouvindo. O microfone desligado não tem como ouvir também, né? Tá certo. Eu entendi, Cristiano. Então vai daquilo que de fato a escola determina o diretor, ou é num acordo que se chega, ou por exemplo, tu pode ver que aquilo não vai dar certo e dizer, olha, dessa maneira não vai dar, é muito tempo, nós vamos mostrar Claro, fragilidade, nós vamos. claro. Eu sempre vou deixar bem claro, olha, se a tendência é que se nós parar muito tempo aqui, a gente vai ter problemas, né? Não tem problemas. Eu sempre vou pontuar para o desfile mais técnico possível. Não, mas eu gostaria que parasse a comissão. Se nós parar a comissão, nós vamos passar, se a gente tiver problema, a gente pode correr no final. Nos acarretar um problema que a gente pode minimizar. Eu sempre deixo bem claro, né? Então, mas graças a Deus, nesse ponto, a maioria dos presidentes não se envolve nessa parte técnica. Né? Então, se envolve nessa parte técnica. Então, e aí, geralmente, eu falo com os destaques, juntamente com o professor de carnaval, com a bateria, comissão de frente, casal, que são as paradas que a gente acerta. Olha, é, tanto, o tempo é esse. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, Cristiano, entendo assim, que o casal Porto Alegre, isso no geral, assim, no geral, é 1 minuto e 40, sem fantasia. Com a fantasia, vai dar um pouquinho mais, vai dar 2. Tá um tempo excelente. Por quê? Se tu passar de 2 minutos e 10, 15, 20, a escola fica muito tempo estática. E aí perde a fluidez, o desfilante perde aquele entusiasmo da evolução, de evoluir, de cantar, e aí tu perde a espontaneidade. O chão da escola, tu perde. Então, 2 minutos é uma virada de ambiente, quando ele pensar em querer descansar, solta a escola. Que daí a escola não perde a fluidez. Muito tempo parado, eu sempre calculo assim, o casal de 1,40, 2. Por quê? Além disso, a escola, muito tempo de estágio, ela perde a fluidez. O elemento que está lá no fundo, que não sabe o que está acontecendo, ele já começa. É o que a gente fala assim, ó. A gente fala aquele pânico de avenida. Ele já começa, o que está acontecendo? O estudante não sabe o que está acontecendo, muito tempo parado. Então já começa um estresse desnecessário. Então, média, 1,40 sem fantasia, 2 minutos de apresentação saindo, a escola já reagindo, está mais que bom. É uma média que eu uso nas praças que eu trabalho. Mais que isso, já para mim, o desfile já começa a perder a fluidez já. E aí um desfile com um cara feio, assim, que não é o meu conceito de trabalho. Cristiano, a gente quase não vê, por questão da profissionalização das harmonias, né, das harmonias, ou dos harmonias, eu aprendi lá no Rio de Janeiro que é o harmonia, né, os Agora, harmonia, harmonia. que é
que o pessoal que lida nessa parte, por questão da profissionalização, tem se visto cada vez menos coordenador de alas. Na verdade, os coordenadores estão saindo das pontas para ir para o meio das alas para desfilar. Estão sendo mais. Isso é uma tendência é, é, que chegou para ficar, que a escola contrata o Cristiano leva. Quantas alas tem, presidente? Tem 20. Ah, então eu vou com 15 coordenador, né? Eles vão passar a coordenar, eles vão dar a diretriz dessa coisa para ela. Isso é uma tendência ou tu acha que é melhor que a escola tenha o seu coordenador, que fica mais fácil para ti? Como é que tu lida com essa situação? Na realidade, eu sou um cara que a minha linha de raciocínio, de entendimento, é que a escola tem a sua harmonia. A escola tem que ser aí, tem que ser, a harmonia tem que ser da escola. Porque a harmonia sendo da escola, ele vai ter aquela senhorinha Dona Maria, que vende pastel na banquinha lá do ensaio da Imperadores, né, com frio, com calor, frio, aquele ensaio que está fazendo lá na quadra, aí Santa Cruz com frio, mas se o harmonia da casa, ele sabe. E aí na avenida vem na Laje Baiana. E aí o harmonia que é da casa e o harmonia que é fixo da cada ala, ele já ele conhece a Dona Maria. Tá, Dona Maria, vamos marcar aqui. Então, quanto mais ligação do harmonia da casa com o componente, fica muito mais fácil de lidar, de organizar a escola, muito mais fácil ter esse contato. Muita gente, muitas pessoas, né, falam, porque a harmonia grita, porque a harmonia faz isso, porque a harmonia é grosseiro. É assim, não se, Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, não tem o conceito de ensaio técnico. Não tem o conceito de trabalhar antecipadamente com as aulas. E isso não aproxima a harmonia do componente. Se tu tem 4, 5, 6 ensaios, reuniões de ensaios técnicos, a afinidade entre a harmonia e o componente, na avenida não precisa gritar, não tem o grito, não vai ter o ser mais enérgico, porque tu já tem afinidade, já tem aquela ligação, e isso onde a gente não tem essa ligação. Poucas escolas a gente começar a entender que precisa fazer ensaio técnico, precisa fazer ensaio de ruas, precisa ter ensaio de canto. Não existe mágica da avenida. A escola não vai cantar se não ensaiar. A escola não vai evoluir se não ensaiar. Então, ter a harmonia ser a harmonia da casa, ele sabe que o seu Pedrinho da aula que fica lá na portaria da quadra, ele vai vir na aula ele vai vir na aula na velha guarda. O senhor aquele do som, ele vai vir ali no carro som, tu sabe? Daqui a pouco, se tu é uma harmonia que não conhece a escola, só que daí chega esse senhor, mas isso é fundamental no som, né? Então, e por aí vai. Então, o meu conceito de trabalho é que as escolas, todas as escolas, tenham a sua equipe de harmonia. A respeito de coordenação de aula, é extremamente importante ter a equipe de harmonia e ter a coordenação de aula. Por quê? O coordenador de aula ele vai auxiliar a condução da harmonia no lado esquerdo com o componente. O harmonia faz a condução e o coordenador de aula faz aquele banco de trabalho de ajustar a ala, de fazer ela cantar, de alinhar, aquele trabalho mais de espontaneidade. Então, o trabalho do coordenador de ala, que é o componente da ala que está ali ajudando na harmonia, e esse casamento com harmonia é o ideal. Né? Hoje a gente às vezes não tem nas escolas. Só vem harmonia quando tem os harmonia. Né? Então esse trabalho é extremamente importante do coordenador, essa ligação entre o coordenador e o harmonia. Entendi. Então, tu está dizendo para mim que, independente de termos uma harmonia geral profissionalizada, ou seja, contratada,
É fundamental que os coordenadores, os diretores de ala sejam da própria escola, da comunidade. E, claro, fica muito. Tá, tu pode assim, não, Cristiano, eu vou trazer a tua equipe e trazer aqui na Imperadores. Mas é extremamente importante ter outros coordenadores da ala. Porque ele conhece, ele vai falar com tranquilidade com a dona Maria, com o seu Paulo. Ô, Fulano, olha só, entra aqui, é filho de quatro, é filho de três. Ele sabe disso. Então, ele vai ter, ó, o senhor ele usa aparelho. Quem usa aparelho tem que falar um pouquinho mais alto com ele. Eu não sei. Eu não vou saber, eu vou chegar, eu não vou saber. A gente vai estar montando a escola na estratégia de avenida. Mas esse contato mais justo, mais afetivo com o componente, a gente não tem. Então, se tu tem uma equipe de harmonia que vai fazer a parte técnica da condução e tu tiver um coordenador de ala de cada ala da escola, é o ideal. É o que se espera. É muito bom esse esclarecimento, Cristiano, porque tem gente que acha que não. Dentro dessa conversa, a gente já falou sobre o pertencimento, que é o que tu coloca, né? Que é importante que seja da própria comunidade, né? Para Sim. o componente se sentir pertencente àquela escola, né? Já falamos da própria comunidade, e a paixão pelo carnaval. A gente, de uns anos para cá, vamos botar ali uns 10 anos mais ou menos, quando começou a descer jurados Rio de Janeiro e São Paulo para o Rio Grande do Sul para estar julgando, muita escola começou a ser penalizada em função do canto. A evolução sempre foi em função do canto. Há quem ache que penaliza demais um carro de som pelo fato, né, de ser penalizada no canto da escola, né, e o carro de som acaba sendo duramente criticado em função disso, porque tu contrata um Michael Jackson para cantar e o Michael Jackson vai tomar uma nota 8 lá porque cinco ala não cantaram o samba, né? É, é que, na realidade, assim, o quesito harmonia musical ele é dividido em duas partes. 50% carro som, 50% da escola. O jurado de harmonia musical, ele tem, por obrigação, quando ele desconta a nota, ele tem que, ele tem que sinalizar, e normalmente 99%, não vou dizer 100%, mas 90%, 100%, ele sinaliza, por exemplo, a ala número 4 e 5, ao passar na segunda cabine de jurado, não entoaram com vibração no samba enredo da escola, 0,1. Aí tu sabe que foi chão da escola, ala, não foi ala. Carro-som, consonância de vozes do carro-som não atingiu a altura necessária na segunda estrofe do samba enredo. Na segunda estrofe da segunda cabeça, da segunda do samba. Tu sabe que é carro-som. Então, claro que quando se fala em harmonia, todo mundo quer tirar o 10, mas é dividido. Dá para saber bem onde foi o carro-som, onde foi a. E aí, pegando esse gancho, a função do diretor de harmonia é fundamental, porque o trabalho de canto, o trabalho de canto, na grande maioria das escolas baseadas no Rio de Janeiro, é trabalho do diretor de harmonia. Tu trabalha, mas tem um diretor de harmonia musical. Sim, mas é um trabalho conjunto. Ele trabalha o diretor de harmonia musical trabalha o carro-som, e o diretor de harmonia geral trabalha alas, cantos da ala da escola. Esse, esse, esse trabalho que é feito. Então, o diretor de harmonia musical vai trabalhar tecnicamente o carro-som. E o diretor de harmonia geral, na maioria das vezes, não vou 100% das escolas, trabalha a comunidade, o canto. Entendi, perfeito, perfeito. É, então, a escola escolheu o samba para quem faz festival, depois ou encomendou o samba. A partir dali começa o trabalho do diretor de harmonia geral
com relação aos componentes daquela determinada escola para fazer eles cantar. Aí não tem nada a ver com o diretor de aula, é isso? Não, na realidade, assim, depois que se escolhe o samba, normalmente, 100% das vezes, o intérprete, ele pega o samba, o intérprete da escola, ele vai vão ajustar alguma coisa na letra, alguma coisa no samba. Depois de limpo o samba, e aí, a partir que se limpou o samba, se entendeu, o tom vai ser esse, tá bom? O tom vai para a escola. Esse é um tom vibrante. Baseado nesse trabalho do diretor de anime musical com o intérprete, Carlos Som, aí sim, ele entrega o samba, tá pronto o samba. O samba é nesse trabalho que a gente vai fazer o samba. E aí você começa a trabalhar com as alas. Mas o diretor de ala é aquele cara que vai trazer ela para o ensaio, que vai criar dispositivos de incentivo para ela estar na escola, para trazer para a quadra. O diretor de ala, ele é extremamente fundamental. O diretor de ala vai botar o samba no grupo, ele vai criar dispositivo, quem cantar mais, vou dar uma Guaraná, vamos, sabe? Ele é extremamente importante. O diretor de harmonia, ele vai trabalhar tecnicamente a organização desse ensaio, mas quem vai trazer para esse ensaio, quem vai incentivar, quem vai chamar, quem vai organizar, quem vai na sua unidade é o diretor de ala. O diretor de ala, ele não é só aquele cara, eu preciso de 20 fantasias, eu tenho 20 pessoas. Não. Ele tem uma responsabilidade muito grande dentro do projeto Carnaval, que é trabalhar com esse componente em função do conjunto geral da escola. Cara, é muito elucidador, é muita coisa que se o cara for ah, enlouquece, porque na verdade tu faz um trabalho, vocês fazem um trabalho, é, a grosso modo, tem que botar e tirar a escola da avenida, mas antes disso tem que preparar toda ela, porque é um trabalho Exatamente. praticamente do ano inteiro. A partir, se nós for parar para pensar, então é a partir da escolha do tema enredo. Aí a gente nem fala Exatamente. de samba. Não tem medo. O diretor de harmonia participa ativamente da escolha. Começou o tema enredo, tu já tem que começar a, a, a pensar como é que vai ser esse desfile, que andamento a gente vai dar. Vou te dar um exemplo. Esse ano, em Pé do Sol, né, 2025, a escola teve problema de enchente, a gente teve um problema de incêndio no barracão, chuva no barracão. E aí, o que tinha que pensar? A gente tem que criar um desfile, eu não posso criar um desfile tenso que a escola vai para baixo. Qual é a nossa ideia? Qual foi a ideia? Qual foi a estratégia que sentei os diretores de ala, com a direção executiva e os de harmonia? Temos que fazer um desfile leve, solto e leve. Não podemos, pela toda essa circunstância, eu não posso prender o componente num desfile mais técnico. O que a gente fez? A gente procurou dar um andamento mais adequado para ele ser mais brincante na avenida. A gente segurou um pouquinho a escola na arrancada e soltou para ele vir, a escola vir brincando mais um pouco. Para criar esse efeito de desfile leve. Então, a gente tem que, até isso, tem que pensar. A característica da escola é uma escola mais tradicional, é uma escola. Qual é o número de pessoas, qual é a faixa etária da escola? Tem que se pensar nisso. Não adianta eu querer sair queimando churrasco numa escola, uma escola mais tradicional, mais conservadora, porque não vai acontecer. A gente já perdeu a essência da escola. Tem escola que já trabalha um pouquinho mais frenético, que é uma característica da escola. Então, isso é fundamental tu conhecer a raiz da escola. Conhecer a raiz da escola. O enredo, esse enredo aqui é mais propício
é mais dançante, é mais solto, um desfile mais técnico. Tu pega um desfile como o Imperadores fez esse ano, que tu fez, falando sobre Exu, é um desfile mais é, 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 é mais intuitivo, por toda a raiz que tem a ligação do povo negro com a parte da afinidade, da espiritualidade, ele é um desfile mais intuitivo. Então, tu não pode, não tem como tu prender muito, tu tem que vir brincando com ele. Não tem como tu vir mais na caixinha. Ah, eu vou fazer um desfile mais histórico. Aí tu tem a tendência de fazer um desfile mais técnico. Mas o desfile afro não tem, né? O samba vai te pedir aquela energia que a pessoa que gosta de carnaval, que vem de, 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 de religião matriz africana, vai te dar. Não tem como te prender. Então tem todas essas características que o diretor de harmonia, juntamente com o diretor de carnaval, e toda a comissão, tenista, carnavalesco, tem que pensar no desfile. Na realidade, o desfile ele é pensado em várias mãos, né? No diretor de harmonia, ele não faz nada sozinho, não pode fazer sozinho, né? Ele tem que sentar em todos esses elementos da escola, de carnaval, presidente, vice-presidente, todo mundo que compõe o departamento de carnaval e se inserir e pensar o desfile. Não é feito sozinho, né? É uma responsabilidade geral. Então, eu entendo que todo esse processo, desde o entendimento, desde o início do enredo, é extremamente fundamental a participação do diretor de harmonia. Cristiano, também de uns anos para cá eu tenho notado, já que tu falou, dependendo é um desfile mais brincante, dependendo é o mais técnico, de repente é o mais na caixinha, aquela coisa toda. De fato, esse ano a gente, não sei se porque Exu estava conosco, né, mas acredito que sim, a gente conseguiu desfilar é, com. Eu acho que nós tivemos uma trinca ali com responsabilidade, e espiritualidade e leveza. Em se tratando de um tema afro, mais propriamente dito, Exu, que tem uma energia, uma sinergia muito, muito grande, Gigante, né? e tudo aquilo que representou a questão da comissão de frente, que foi a ancestralidade, porque tu chegava no barracão, tu te apavorava, tu te arrepiava com aquilo que estava sendo produzido, por toda a questão que tinha envolvida ali. Curiosamente, a gente conseguiu desfilar com leveza. Talvez caminho traçado por Exu, não duvido nada, porque Exu faz, né, do caos ele faz virar o brilho do Sim. sol. E aí eu te pergunto, isso é uma opinião, quero uma opinião tua, né? Não sei se tu vá comungar do que eu comungo. Não está ficando muito engessado o desfile de escola de samba por conta da profissionalização dos harmonia? Na realidade, todo mundo pergunta isso, tá? Que a gente já sabe. Todo mundo fala assim, mas filha de cinco, não sai da fileira, não sai daqui. Eu vou te fazer a pergunta muito clara. Os últimos carnaval, 22, 22 e 24, principalmente 22 e 24, carnaval de Porto Alegre, foi decidido no quesito de evolução. Tá, as pessoas falam, a grande maioria fala que é engessado, mas quando a escola perde no quesito de evolução, ninguém fala nesse gesso. A gente perdeu a evolução. A escola perdeu por um décimo a evolução. O Carnaval de Porto Alegre do passado foi decidido um décimo no quesito de evolução. E ninguém diz assim, a escola campeã passou engessado. Ninguém disse isso. Então, quando está o pré-carnaval, quando para, está engessado, porque está muito militarizado, tá beleza. Mas o presidente da escola, quando ele quer ser campeão, ele não quer saber se está engessado. Ele quer saber das notas 4 e nota 10. E ninguém vai dizer assim para mim, não, Cristiano, beleza, só perdeu o desfile, mas tu fez um puta do desfile, solto, mas a gente perdeu alguns décimos em evolução, mas tu fez um baita desfile. Não, ninguém disse isso. Perdemos o carnaval por causa da harmonia. Perdemos o carnaval em evolução. Então, infelizmente, como é algo que está decidido, algo que vem decidido, e pouco se der por conta, presidente de escola,
desse elemento que está decidindo o carnaval, ele se torna mais engessado, sim, mais na caixinha. Ele não tem mais a leveza de desfiles anteriores. O que vai fazer isso? Tu ter um bom pré-carnaval. Quanto mais tu ensaia da escola, mais leva da escola vem. Se a escola não ensaiou, ela vai vir dura. Quando ela vem assim, ela vem fria. E aí ela vai vir mais dentro daquela coisa que se falar, mais dentro da caixinha, mais, sabe? Então, é um alerta. É importante me falar isso, mas é um alerta. É um alerta que tem que termos ensaio técnico. Precisamos de ensaio técnico. Porque evolução é o único quesito que tu não ensaia. Tu chega na avenida, tu não ensaia. Ah, mas ensaio técnico. Mas ensaio técnico, tu tem alegoria? Tu vai ter alegoria? Tu não tem alegoria. No ensaio técnico, tu vai ter toda a iluminação que tu tem na avenida? Não tem. Então, no ensaio técnico de rua, tu vai ensaiar o canto, a evolução e o andamento aproximado. Aproximado. Não tem como ensaiar 100%, como ensaia a bateria, como o casal ensaia, como a comissão ensaia. A evolução não tem ensaio. Então, ela ficando mais. Ela até para tu não correr o risco, se tu vai com segurança, tu vai engessar. Então, eu prefiro engessar até os 410 do que tu. Não, eu vou usar característica mais solta e tu perdeu o carnaval por causa de um décimo. E o presidente que botou 300 mil, carnaval do especial em Porto Alegre, 350, 400 mil, ele não quer saber se tu engessou ou não, quer as notas. E quando tu não dá as notas, e aí já não serve. Infelizmente, assim. Então, todo mundo fala nesse quesito, mas tá engessando. No geral, quer que a gente seja os robozinhos? Não, não é isso. Não é isso. É que, na realidade, existe uma cobrança muito grande à casa de direção de harmonia, equipe de harmonia, que pouca gente sabe. Muito grande mesmo. Ah, se deu problema no carro, ninguém vai dizer que foi o barracão que não fez o trabalho dele. Se um componente de uma ala pegar e caiu um adereço, foi a direção de harmonia, uma harmonia que não verificou a ala. Caiu um adereço do mestre sala, ela vai dizer por que o harmonia do casal não fez o teste antes de fantasia no barracão, antes de entrar na avenida. Então, as pessoas não entendem que a responsabilidade de uma equipe de cabaré é muito grande. Desfile vai ser 2 da manhã, 3 da manhã, 8 horas da noite, a harmonia está acabando no barracão. Separando fantasia, entregando fantasia, verificando o carro, verificando a iluminação, verificando tudo. Ah, mas você tem feito antes, mas a última verificação tem que ser feita. Carnaval 23, acho que foi 23 ou 24, Rio de Janeiro, que os carros são tecnicamente profissional. Um carro da Mangueira tinha uma latinha. Não foi feita a última vistoria. Esse ano, na escola de Porto Alegre, numa escola especial, tinha uma bolsa em cima de um carro. Não foi feita a inspeção, a última vistoria. Então, quem é que é responsabilizado? É a harmonia. Quem é que ser a harmonia, a coordenação, como queira. Então, o nosso trabalho a responsabilidade da direção de harmonia, quando eu falo direção, é o todo, né? Direção de harmonia, não o diretor em si. A direção de harmonia, todos são diretores de harmonia. É extremamente de relevância e de importância. Eu vou fazer um carnaval, vou trazer o pessoal, vou botar. Beleza. Mas sabe que tu vai ter problema. Daqui a pouco tu faz uma alegoria e eu boto trocado os destaques, as composições de inversa, posição inversa. Não, tu tem que saber o mapa. Até isso tem que saber o mapa de alegoria. Eu tenho que, pelo peso da alegoria, o diretor de mania tem que calcular o número de voadores. Não vai ser presidente, ou não vai ser presidente da escola e vai dizer, não, Cristiano, aqui vai 4 voadores, aqui vai 2, não. Quem está previamente no barracão, antes, para saber quantos destaques, qual a composição, qual é o peso desse carro, tamanho, Jesus de harmonia. Ó, pessoal, aqui vai 20 doador, ali vai 10, ali vai outro, vai 21. Também faz parte do trabalho de gestão de harmonia
fazer essa divisão, fazer essa divisão dos empregadores dos carros. Porque ele tem que conhecer a alegoria que ele vai botar na avenida. Pô, isso é acoplado. Então vou botar 15 no primeiro, mais 15 no segundo. Ah, mas o segundo, primeiro, puxa, então vou botar 30 no primeiro e mais 10 no segundo. Estratégia avenida. Avenida é um jogo de xadrez. Avenida é uma equação matemática. Avenida, logicamente, vão desenhar, mas é matemático. É estratégia. As paradas são estratégicas, o tempo é estratégico, o andamento é estratégico. Mas isso não vai fazer na avenida. Isso a gente vai ter que sentar e ter o trabalho na mão, que a gente falou, né, anteriormente, conhecendo o enredo, conhecendo o trabalho da escola, tu vai conseguir botar essa estratégia com eficácia na avenida. Então, tu está me afirmando aí, tu não disse com essas palavras. Dentro do trabalho de vocês, posso estar falando uma grande bobagem aqui, tá inclusive atrelado ao estilo de fantasia que vai para a avenida, para saber o que vão poder fazer com o tempo de determinada aula, ou coisa parecida. Eu falei em engessar, você falou em caixinha. Mas eu também não posso querer que um desfile solto, como eu disse, eu posso estar dizendo uma grande bobagem aqui, né? Eu não posso querer um desfile solto se eu estou falando da Alice no País das Maravilhas e eu vou ter o Homem de Lata. Como é que eu vou. É isso, então? Tem a ver também com o estilo de fantasia que a escola leva para a avenida? Não, quer ver? Eu digo assim, ó, é mais ou menos assim, ó. Olha só, daqui a pouco eu tô com uma fantasia, uma altura de uma proporção e uma largura muito grande. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer a fantasia para dizer para a harmonia, essa ala aqui é 4 na fileira. Tá, mas a outra que é menor vai 7, essa vai 4. Eu tenho que conhecer as fantasias. Não vai ser na hora que eu vou dizer para a harmonia o que tem que fazer. Conhecendo a fantasia do barracão, sabendo o andamento que a escola vem. Bom, não podemos botar porque a escola vai vir balançando. A escola vai um pouquinho mais. Eu não posso aglomerar para não danificar a fantasia. Então, esse conhecimento de conhecer de cada protótipo da escola, que vai ser botado na ala, é extremamente importante o harmonia saber. Entendi. Conhecendo a largura da Isso. pista, sabe, olha, eu vou essa fantasia aqui dá 5, uma fileira de 5. Olha, a fantasia que está muito grande. Fileira de 3, fileira de 4. Bom, uma fantasia mais tecido. Eu posso botar 6, 7. E sem contar que envolve diretamente também a movimentação do desfilante, do componente. Exatamente isso. Ah, eu não quero. Eu quero. A fantasia é grande. Mas se eu botar 4, eu vou tirar a espontaneidade. Então, eu boto 3, a fantasia é muito grande, exemplo. Ah, eu queria botar 5, botar 4, que aí eu botar o movimento, a espontaneidade vai ser maior. E não tem risco de danificar a fantasia. Então, tudo isso tem que se pensar também no desfile. Tudo isso é pensado. Mas isso é pensado no pré-carnaval todinho. Exatamente isso. Não é, Exatamente isso. como tu disse, não é chegar na cidade e achar. Por isso que houve toda aquela preocupação tua em que eu enviasse diretamente o organograma, como é que a escola vinha, como é que não vinha, para tu poder fazer esse estudo todo para que a gente pudesse sair no zero, como diz o outro aqui, né? No zero na avenida. É isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Ter o conhecimento do que tu vai botar na avenida é extremamente importante. Né? Daqui a pouco a escola vai vir com toda a quadrilha de timão. Ela vai ter outro número de pessoas. E aí influencia. Você vai ter um outro número de pessoas desse timão. Ah, eu quero um desse timão que pode balançar no outro. Então o que acontece? Ela vai ter uma profundidade maior. Se tem menos fileira, vai ter mais profundidade. E se vai ter mais profundidade, vai influenciar em toda a escola. A escola vai ter mais profundidade. E o andamento vai ter que dar um pouquinho mais. Ah, não. As fantasias são mais tecido, não tem volume nem largura. Eu posso botar 5. Vai aumentar as fileiras e diminuir a profundidade da escola. Eu posso dar menos andamento da escola. Né? Então, tudo isso aí vai dizer o que vai acontecer. Tudo isso no pré-carnaval tem que se pensar e entender esse processo para saber o que vai acontecer na avenida. Para encerrar, Cristiano, a gente teria
provavelmente aqui subsídio e assunto para falar a noite inteira sobre questão de harmonia geral de uma escola de samba. Mas também para não ocupar muito teu tempo, é, a comunicação. Qual é a importância da comunicação dentro do desfile de uma escola de samba com relação à harmonia geral? Eu entendo que a comunicação hoje ela é de 1 a 10, é 11. É fundamental a comunicação. Hoje, assim, antigamente, tempos atrás, se trabalhava muito com sinais de gestos de mão. Mas hoje, o tamanho das escolas, com a precisão de parada de andamento, hoje, uma escola, se não tiver um elemento rádio de qualidade, rádio e com qualidade, tu não consegue fazer de cima. Hoje eu trouxe um conceito de São Paulo. E a gente usa o rádio, a gente, a maioria das vezes, usa sinais para fazer sinais de braço, e eu uso bastão sinalizador, que a distância tu consegue ver as paradas da escola. É um bastão sinalizador aqueles de trânsito, de 30 centímetros, eu uso, tenho ultimamente usado, que baliza as paradas da escola. Isso é um conceito que é muito usado em São Paulo. Então, hoje a sintonia fina, a comunicação dentro do desfile é tudo. Hoje é tudo. Saber o último elemento está me dizendo o seguinte: olha só, estamos entrando com a última ala, está entrando a última alegoria. O homem do relógio vai dizer: olha só, 10 minutos, estou na comissão de frente aqui no jurado. 12 minutos, 30 minutos, estou tirando a comissão de frente. A comunicação da avenida é extremamente importante. Não tem como tu fazer um desfile sem a comunicação. Não tem comunicação. Sem comunicação. Hoje, se tu, num desfile qualquer desfile hoje, se tu não tiver o elemento rádio para se comunicar rapidamente, tu vai ter muita dificuldade para o desfile. Dá para fazer? Dá. Só que aí tem que ter uma equipe muito treinada. A equipe tem que estar extremamente treinada e a escola tem que estar muito doutrinada na mão da harmonia. Dá para fazer? Ah, não dá? Não, sim, se faz. Se fazia muito tempo, agora se faz. Mas, nos dias de hoje, a eficácia de resposta do trabalho com rádio, né, é extremamente importante. Não tem como mensurar hoje a importância da comunicação. Daqui a pouco, tu está com a escola andando, deu um problema na última alegoria. Se tu não sabe, se não tem o sinal, não tem como o cara do fundo ir correndo e parar a escola. Até faz o sinal, vai dando sinal, mas é muito complicado, tem que estar muito trabalhado a escola, muito doutrinada, a equipe tem que estar muito focada, assim, muito concentrada no trabalho para te fazer sem um rádio. Agora, eu estou com um rádio e digo: segura a cabeça da escola, deu problema no carro. A primeira coisa que eu quero fazer é trancar a comissão de frente. Senão vai parar a escola e aí para tu conseguir ajustar. Então, é extremamente importante a comunicação, é extremamente trabalhar. Eu gosto de trabalhar com tempo de segurança. A escola vai sair em 50, vamos fazer em 45. Se der um problema, tu tem 5 minutos de segurança. Então, a comunicação, a sintonia fina entre as harmonias, entre os setores, é extremamente importante. Eu não consigo ver um desfile hoje sem uma equipe de harmonia, sem comunicação. Então, é como se fosse um desfile, a gente for no escuro. Então, a comunicação é fundamental. Mal comparando, então, seria como pousar um avião numa pista à noite, sem o controle de torre, né, dos controladores de voo. Então, é aquele cara que fica com o sinalizador lá no meio da pista, dando a direção para o avião, é isso? Se tu não, exatamente, seria um avião numa pista de pouso sem sinalização. Ele não sabe onde vai frear, ele não sabe onde final. Daqui a pouco, vou te dar um exemplo. Tu vai no Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, ele faz a curva, ele vai parar dentro d'água, se ele não tem sinalização. Porque na realidade o Santos Dumont fica na beira do mar, no rio ali, né? Mar. Se ele não tem sinalização de pista e de final, a aeronave se vai. A gente até, que a gente vai no rio, vai dizer Santos Dumont, se assusta, parece que vai entrar mar adentro.
Mas é isso. Imagina um avião pousando numa pista sem referência. Porque a escola vai soltar a escola. Até ela parar, e aí se foi, né? Abriu um claro gigantesco, e aí tu pode botar todo um trabalho para água abaixo. Eu vou te dar um exemplo. Mesmo comunicação, mesmo sendo os profissionais, sendo comunicação, olha o desfile 24, 100 anos da Portela. A escola foi e a escola dividiu a escola em duas partes. Eu estava no setor 3, foi bem na minha frente. A escola parou e só se foi, mesmo tendo comunicação. Né? Não sei o que aconteceu, que não, alguém não sinalizou para parar a escola, não sei. Até hoje, só quem estava no trabalho para saber como é que aconteceu ali, que a escola parou a escola foi, se dividiu em duas partes. E tem mais um detalhe, né? Que às vezes não é, que muito, raramente acontece. Naquele caso ali, poderia ser descontado no quesito harmonia musical. Porque aquele espaço gigantesco, que aquele claro que é gigantesco, não tinha canto. Se não tem canto, é para descontar o canto. Então, a quesito evolução, a harmonia, ela influi em todo da escola, em todo. É extremamente importante. Se ela acelerar a comissão de frente, pode errar. Se ela não der o espaço correto para o casal pode se atrapalhar. Se não conseguir dar o espaço ou correr com a bateria, ela perde andamento, pode prejudicar e assim por diante. Todos os segmentos. Então, a harmonia, a direção de harmonia é extremamente importante no ensino. Somos anônimos, a gente não aparece. Se tu for ver em fotos, não tem harmonia em foto, é só destaque. Tu não aparece em filmagem, tu fica do lado direito, escondido. Mas é extremamente importante. Uma escola que não tem uma harmonia com competência, com estratégia, seguramente vai ter problema. A gente está vendo desfile 2025, 24, principalmente 25, escolas que vieram praticamente em Porto Alegre muito bem, mas com desenvolvimento de avenida, estratégia de avenida, não foi tão bem, tiveram dificuldade e botaram o carnaval por água abaixo. Então, esse cuidado com o trabalho, com a direção de harmonia, de ter uma harmonia competente, alguém que pense o desfile, é extremamente importante. Às vezes, tu gasta um valor X na tua escola, né? E acha que, não vou gastar com harmonia, não vou fazer isso. Mas às vezes não é um gasto, é um investimento. Ter uma equipe competente, séria, que trabalhou na escola, que está dentro do dia a dia da escola, é um grande investimento. Né? Não é em vão que a gente disse no início da live que, muito além do brilho das fantasias e do som envolvente da bateria, a harmonia geral é uma engrenagem silenciosa que mantém tudo em perfeita ordem no desfile de uma escola de samba, é claro. É a ela que se assegura que cada canto seja entoado com força e que os componentes mantenham o ritmo, lógico, em evolução, e que a energia da comunidade se traduz em emoção na avenida. Nessa edição a gente deu uma conversada com um cara que eu sou muito fã, e não é em vão que ele passou por grandes escolas de samba aqui no estado do Rio Grande do Sul, inclusive a própria Imperadores do Ritmo. Falamos aqui sobre bastidores, estratégias, integração de segmentos e os desafios da função. Eu acompanho o trabalho do Cristiano praticamente diariamente, e ele, a cada 4, 5 horas, ele posta ou reposta algum trabalho de harmonia geral. Sempre viaja aí pelo país acompanhando o trabalho dos companheiros e colegas que provavelmente ele mantém contato. E foi um prazer, Cristiano, falar contigo nessa noite daquilo que a gente mais gosta, primeiramente, que é carnaval, e depois, obviamente, do teu segmento Harmonia Geral. Segmento. E assim como eu disse para alguns companheiros que participaram da nossa série de lives, espero que ali na frente a gente possa estar fazendo um trabalho novamente, ou que se a gente não vier a fazer, fica o convite estendido para em algum evento da escola, venha aqui com a gente, venha se divertir um pouco, curtir um pouco com a gente e nos passar um pouco mais dessa tua experiência de vivência de avenida, porque a gente tem que
tá sempre com aqueles que sabem e exercem de fato a sua função. Eu sempre digo o pessoal aqui, eles dizem para mim, eu escuto bastante, né? O Ednei traz de Porto Alegre porque ele acha que são os melhores. Não, não é isso. Eu trago de Porto Alegre porque são de ofício. Não adianta pegar o Ednei, claro que faço, já fiz bastante, fizemos esse ano, para coordenar a harmonia geral da escola, se ele não é do, né, Sim. do assunto. Não adianta pegar o Ednei para mestre-sala da Imperadores, se ele, né, é um esfumante e não vai dar conta da história. Então, todo e qualquer profissional que a gente coloca dentro da Imperadores, por mais a gente pode até achar que são bons, os melhores, mas é acima de tudo porque são profissionais da função e foi muito bom ter o teu trabalho junto com a gente, como eu disse na abertura, faz parte, inclusive, desse título, porque a gente aprendeu muita coisa lá atrás, e te agradeço por ter aceito estar aqui nessa noite com a gente. Muito obrigado, Cristiano. Para mim é uma grande satisfação, né, de falar. Eu sou apaixonado por carnaval e um apaixonado por harmonia. Eu sempre digo assim, para mim a harmonia, e falo para todos os meus diretores, que a harmonia para mim é muito além do carnaval. A gente tem a nosso time, nossa equipe de harmonia é muito além do carnaval. Isso para mim, no nosso, eu falo em nome da nossa equipe, foi uma satisfação fazer o trabalho, assim, uma experiência única para nós, e sempre que precisar a gente conversar o todo da escola, tu precisar, eu estou à disposição, a gente quiser dar alguma conversa. Não, eu não gosto da formalidade assim, de palestra, eu gosto de roda de conversa, que o cara tira dúvida de regulamento, o que pode, o que não pode. Eu sou adepto a essa troca, porque quando tu vai conversar com a comunidade de Santa Cruz, eu não vou aprender, eu não vou ensinar, eu vou aprender. Porque quando tu senta para compartilhar ideias, tu mais aprende do que tu ensina. Então não é ensinar ou aprender, é compartilhar a troca de informação. E para mim, estar tá aqui falando contigo sobre harmonia, já te agradeço de antemão e uma grande satisfação, porque é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, eu respiro harmonia geral. Chega a ser em casa, minha esposa também, agora fazendo parte comigo dentro da direção de harmonia da Mocidade Nome do Pinheiro, a gente fala alguma coisa de outras coisas, mas sempre cai no carnaval. Então, para mim é uma grande satisfação falar de carnaval e principalmente um apaixonado, aqui tu tem um apaixonado por harmonia geral. Rapidinho, antes de encerrar, se não fosse harmonia geral, o que que tu gostaria de fazer? O papel que tu nunca desenvolveu dentro de uma escola de samba, que se não fosse harmonia geral, tu adoraria fazer? Ah, eu queria ser mensal. Eu queria ser Grande mensal. responsabilidade, corajoso. Essa foi a live inclusiva sobre a harmonia geral. A gente teve essa noite conosco o Cristiano Oliveira. Amanhã teremos as duas últimas lives, no processo de 12 que a gente 10, né, mais duas presencial que a gente teve. Cristiano, próximo projeto da escola, pode ter certeza que nós vamos ter um tópico específico para a harmonia geral para a gente fazer uma roda de conversa. Não é um workshop nem uma palestra, vai ser uma roda de conversa. Vou encerrar Por a favor. live, tu fica aí para mim me despedir e a gente volta amanhã. Gratidão.